sei. Não tínhamos o melhor. Veja a seguir. Saudações a todos, sejam bem-vindos ao programa Diálogo na TTV com o teofilósofo e mestre José Maçã. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, Star Times, TV Cabo e também através da nossa página do Facebook, que é Fred Josia Show. No dia de hoje nós recebemos dois convidados especiais que vão nos ajudar a debater em torno de um tema pertinente e atual, que é sábado e domingo. Qual é o dia do Senhor? Para debater em torno deste tema, nós recebemos o apóstolo Edson Macia e também recebemos o pastor Flávio. Para já, irei saudar os meus convidados especiais, começando com o apóstolo Edson Massinga. Apóstolo, saudações, seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Boa tarde, Maçã, muita paz. Saudar os telespectadores da TTV. É um prazer estar aqui. Saudar o meu colega do painel e dizer para uma terça-feira como esta, com esta temperatura, acredito que os nossos telespectadores estão lá atentos para ouvir alguma coisa de nós. Antes de avançarmos para o nosso tema principal, não sei se há um tema prévio que nos traz no dia 2. Além de ser pastor, tu sabes que tenho tido tempo de fazer análises políticas. Mas como pastor tenho a realçar dois aspectos e que quem já me acompanha sabe muito bem que eu tinha falado destas eleições que se passaram e tendo dado uma profecia ao Dom Matsim que devia se distanciar de quaisquer tendências de favoritismo a qualquer que seja o partido. E venho reforçar isto dizendo que a Deus pertence a vingança. E tudo quando se disse naquele tempo há de acontecer do jeito como falei, porque é dor de muita gente. O que vai acontecer, apóstolo? Veja, quando eu disse da última vez que se ele entregar as eleições a um determinado partido que não tiver ganhado, a culpa ou a dor de todos os moçambicanos estaria nas costas dele, na geração dos seus filhos, dos seus netos. Isto é uma realidade. Então, tem uma outra questão que eu quero colocar aqui. Eu me lembro que veio um profeta aqui em Moçambique, convidou o governo para ouvir o que Deus pensava deles. O Razak estava lá, os outros demais corpos da cidade de Maputo, como o secretário de Estado da cidade de Maputo, estava lá, e foram convidados para vir à frente, para poderem ouvir o que Deus tinha para lhes dizer, e foi-lhes dado um exemplo de que Moçambique está prestes para assistir uma grande mão de Deus, a bênção de Deus sobre esta nação, mas os governantes deviam sair do cultismo e deixar de derramar sangue em torno desta nação, e que Deus olharia para eles com misericórdia. E eu me lembro que o Razak estava lá, ouviu estas palavras. Eu acredito que em algum momento ele havia se esquecido ou se esqueceu, e que se continuasse a ser do jeito como está, Deus iria punir todo o governo do dia. Então, estas palavras que eu estou aqui é só para lembrar aqueles que estavam lá naquele dia que
o que o profeta disse é o que está na iminência. Se o Razak, se o Paruque tomar os municípios que verdadeiramente não ganharam, havemos de ver a mão de Deus pesando sobre estes governantes. E é claro, eu não tenho medo de dizer isso, porque é isso que vai acontecer. Quem tem dúvida, espera o tempo para ver, tanto que disse que estas eleições seriam do jeito como foram. Eu não estou aqui para agradar os homens, estou aqui para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus deve ser feita em justiça. O presidente da CNE deve se redimir, pedir perdão a Deus e aos moçambicanos e dizer a verdade para que a mão de Deus caia sobre ele com misericórdia. Muito obrigado. Obrigado ao apóstolo Edson Massinga. Temos um outro convidado especial que é o pastor Flávio. Homem de Deus, saudações. Seja bem-vindo ao programa Diálogo na TTV. Também, se tiver um ponto prévio, de uma forma bem resumida, pode colocar e depois iremos avançar para o nosso tema central. Boa tarde a todos os telespectadores. Boa tarde, Massango. Boa tarde, meu amigo Massinga. E que Deus possa nos acompanhar neste tema grande e pertinente. Graças a Deus não tenho um ponto prévio. Obrigado, apóstolo. Obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Nosso muito obrigado, Naftal, ligado, Massango, Maquel, ligado, Queish, ligado. Nosso muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook. Homens de Deus, o tema de hoje é sábado e domingo. Qual é o dia para adorar o Senhor, ou qual é o dia do Senhor? Começo com o pastor Flávio. Pastor, como uma pergunta prévia, o que é sábado, o que é domingo, segundo a palavra de Deus, ou segundo a Bíblia Sagrada? Muito bem, boa pergunta, mais uma vez boa tarde. Na verdade, o sábado é o dia do Senhor. Ou pronto, a palavra sábado significa descanso, não é? A palavra sábado significa descanso e na Bíblia Sagrada nós encontramos sábado como sendo o 7º dia da semana e o domingo como sendo o 1º dia da semana. Olhando para questões de adoração, nós vamos descobrir que no livro de Gênesis, não é? O Senhor Deus criou os céus e a terra durante os 6 dias e no 7º dia ele descansou e por conta disto, por ele ter descansado, ele santificou e abençoou o dia de sábado e designou para que os homens pudessem descansar neste dia, não é? Neste caso, o primeiro homem que estava lá era o Adão e a Eva, que era a sua esposa, não é? Então esses foram os primeiros a receberem da parte de Deus este mandamento, foram os primeiros a receber da parte de Deus a questão de adorar a Ele como o Criador, como o soberano, não é? A adorar no dia do sábado, neste caso como um dia específico, onde eles deviam descansar, não é? É verdade que como adoradores, não é? Como adoradores, nós precisamos mostrar pelas nossas atitudes, pela nossa consciência, a adoração a Deus em todos os dias da nossa vida. Portanto, o sábado é um dia de descanso, onde nós vamos deixar todos os nossos trabalhos seculares e concentrados a conversar com Deus e renovação espiritual, moral, física perante Deus. Então, de forma resumida e um pontapé de saída, deixo aqui as minhas palavras. Obrigado, Marcelo. E o domingo, como é que olha para o domingo, tendo em conta que o sábado é o dia do descanso, é o dia reservado para o Senhor, e o domingo? Massango, e todos que me escutam, se o sábado é o 7º dia e o dia de descanso, de acordo com a Bíblia, então o domingo é o 1º dia da semana. É o 1º dia da É semana? o 1º dia do trabalho, é o 1º dia da semana. O que é que deve ser feito no domingo? Qualquer que seja trabalho. Podemos ir à igreja? Pode-se ir à igreja, não se nega. Qualquer dia nós podemos ir à igreja, mas temos o sábado como o dia colocado por Deus para o descanso. Há muitos que até vão à igreja no domingo e que nem descansam no próprio domingo, como deve ser, né? Que escolhem domingo como o dia principal, né? Alguns olham domingo, olha, porque o nosso Estado diz que o domingo
não se pode trabalhar, então vamos à igreja no domingo ou para o outro. Preferimos respeitar mais o Estado em relação a Deus, não é? Existem esses comentários. E pronto, alguém pode falhar, cair nessa. É muito normal, mas na verdade, de acordo com a Bíblia, não é? De acordo com a Bíblia, Massango, é o sábado o dia de descanso. Obrigado, pastor Flávio. Apóstolo, indo para as nossas questões prévias e também, o que a Bíblia nos ensina sobre esses dias, tendo em conta a explicação do pastor Flávio de que o dia de descanso é sábado? Bom, Massango, todos os dias são dias do Senhor. E é preciso que as pessoas saibam disso. Todos os dias são dias do Senhor. E por essa razão, Paulo escreve na sua carta, e nos exortando que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. E o congregar é uma ação doutrinária que visa o que os judeus fazem e vêm fazendo há tempos. Os filhos de Israel também tinham esse tempo. Na lei, podemos olhar isso como um princípio, uma prática judaica, e que tem esta vivência. Os judeus ortodoxos praticam esta atividade de somente guardar o sábado, porque era aquilo que Moisés, a lei de Moisés os tinha como foco, cumprir a lei, mas Cristo, na plenitude do tempo, veio completar a lei, quebrando a barreira que existia, que era simplesmente leis e ordenanças. Então, vindo Cristo cumprindo a lei, houve esta questão de preservar o domingo como o dia da sua ressurreição, é de onde o ponto de partida começa. E se formos olhar para o calendário hebraico, vamos ver que começa-se a contar os anos a partir da ressurreição de Cristo para cá. Se olhares para a história, vais ver que antes de Cristo, temos o antes de Cristo e depois de Cristo. Quer dizer, nós contamos o ano zero desde o nascimento de Cristo até a sua morte, e aí temos o conhecimento daquilo que é o cristianismo nos nossos tempos. Eu concordo que o pastor Flávio, como é do sétimo dia, faça a questão de guardar esta questão de forma doutrinária. Isto é doutrinário da sua igreja, que se deve olhar para os cultos de segunda a sábado, e sábado que é o dia do descanso, e que o domingo não pode ser um dia de adoração a Deus, mas na verdade todos os dias são dias do Senhor. É preciso que as pessoas não se limitem a ouvir apenas, mas visitem as Escrituras para compreender por que razão adoramos a Deus todos os dias. Não há domingo, não há segunda, não há terça, não há quarta, não há sexta, não há quinta. Todos os dias foram feitos para Ele, Deus. Então, espero que o pastor Flávio entenda que questões doutrinárias são diferentes de questões bíblicas e espirituais que realmente nós temos que seguir. Agora, biblicamente falando, precisamos compreender esta questão de doutrinas e questões bíblicas. As questões doutrinárias têm a ver com cada religião. A questão bíblica tem a ver com a humanidade que deve seguir a palavra de Deus, e não podemos levar os homens ao erro quando afirmamos categoricamente que só se pode adorar nos sábados. E de tal maneira, se só se pode adorar nos sábados, vamos olhar para a religião muçulmana que tem 5 dias de adoração ao Alá. Tem as 4, tem as 6, tem as 12, tem as 16, tem as 18 e tem as 19. Então, essas coisas não podem ser olhadas de forma de ânimo leve, porque é uma doutrina daquela religião. Agora, o cristianismo tem a Bíblia como agenda, tem um cumprimento da palavra, e que a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer ocasião,
nós somos chamados a adorar a Deus, não concretamente como ele dizia, que o sábado é o único dia de adoração. Prontos, questões doutrinárias, posso acreditar, que defende uma doutrina do sétimo dia. E a questão é, por que não sétimo dia e não sábado? Porque eles adoram a Deus até o sábado. Então, domingo podem fazer outras coisas, como passear, mas nós, os cristãos, temos o domingo como um dia que reservamos a todas as energias, a qual oferecemos adoração a Deus, de forma que não há limitação de tempo. Cada um pode estar no culto a hora que achar, de como achar, porque é um dia que o Senhor criou, após o nascimento de Jesus, a ressurreição, não nos foi dada esta limitação. Obrigado, apóstolo. Pastor, tendo em conta que, segundo a sua explicação, o dia do Senhor é sábado, de onde vem essa ideia de que deve se conservar o dia do domingo? Será que é bíblico? Será que é um pensamento humano? Muito obrigado, chefe Massango. Essa pergunta devia ser para o meu amigo Massinga. Porque ele estava a dizer que temos que visitar as Escrituras. Então, parece que a visita das Escrituras é para nos mostrar de forma categórica, não é? E limpa, que o domingo é o dia de descanso, não é? É o dia de descanso. Na verdade, apóstolo Massinga não pode falar ou responder aquilo que eu disse aumentando alguma coisa. Eu não neguei que em outros dias não pode se adorar a Deus, não é? Tanto que, bom, ele gosta de falar da minha igreja, eu nem vou perguntar, nem quero saber, porque a tendência é de espezinhar essa igreja, não é? Mas eu nem quero perguntar a igreja dele, porque a minha intuição não é conhecer a igreja dele, mas sim é apresentar aquilo que a Bíblia Sagrada diz. A igreja adventista vai para a igreja em qualquer dia da semana, esteja a perceber? Tanto que nós temos orações nas quartas, temos orações nas sextas-feiras, temos momentos de cultos aos domingos, os jovens, etc. Esteja a perceber. Mas a questão do sábado não tem nada a ver com a igreja adventista. A questão do sábado tem a ver com aquilo que a Bíblia diz. Se eu abrisse, por exemplo, aquilo que Jesus disse no livro de João 5,39, não é? Aqui, não João 5,39, mas João 5,46, diz o seguinte, a palavra de Deus. João 5,39, quer dizer, 46 diz o seguinte: porque se vós cresces em Moisés, crereis também em mim. Porque ele de mim escreveu. Mas se não credes nos escritos de Moisés, como crereis nas minhas palavras? Essas não são palavras da igreja adventista, não é? São palavras do próprio Jesus. Quem escreveu sobre o sábado, Massango, que o Massinga diz que é um assunto do Antigo Testamento, não é? É um assunto quando Jesus Cristo chegou e tirou. Jesus Cristo, quando fala aqui com os seus discípulos, diz que, olha, se vocês crescem em Moisés, não é? Crerão também em mim. Se vocês não creem, porque ele escreveu de mim. Agora, se vocês não creem naquilo que Moisés escreveu, como é que vocês vão crer em mim? Essa é a grande pergunta que está sendo colocada. Está a perceber? Isso é que não é a igreja adventista que escreveu. Não é? Isso é bíblico. É bíblico. Agora, outra coisa. Que explicou. Se nós estudamos a palavra de Deus, no tempo dos apóstolos, né? Apóstolo Massengo. No tempo dos apóstolos, aqueles que seguiam a Jesus, eles não tinham uma escritura que se chamava Novo Testamento. Eles usavam, entre aspas, a Bíblia do Novo Testamento. É o livro que eles chamavam das Escrituras. E repetidamente Jesus citava o Antigo Testamento. Os apóstolos citavam o Antigo Testamento. O apóstolo Paulo, que apareceu bons anos depois de Jesus, citou em suas escrituras o Antigo Testamento. Então,
Na verdade, a Bíblia em si, só depois da canonização é que nós temos o Antigo e o Novo Testamento. Mas eles nunca chamaram o Antigo e o Novo Testamento de forma separada, como muitos querem fazer, né? Quer dizer, querem criar conflito entre o Antigo e o Novo Testamento. Não há conflito. Os escritores da Bíblia não criaram nenhum conflito. Eles são claros e eles em nenhum momento mostraram que, agora estamos a passar desta fase para uma outra fase. O próprio Jesus, quando foi tentado no deserto, citou os escritos do Antigo Testamento. Então, se o Antigo Testamento já não existe, eu fico admirado por que os nossos apóstolos pregam e não rasgam e queimam aquele negócio. Estás a entender? Então, na verdade, o sábado é o problema. É o problema de muitas igrejas. Eu queria chamar a atenção. Igreja Adventista é uma igreja completamente cristã. Ela segue Cristo e entende que a salvação vem de Cristo. Ela é cristã. Então não toque a Igreja Adventista como igreja não cristã, não. A Igreja Adventista é completamente cristã. E ela segue os pés de Cristo. Os hábitos de Cristo. Não é? Agora, na verdade, nós precisamos compreender que o sábado é limpo e é lícito. E é o dia de descanso e esta lei não foi mudada. Ao compreender, Massango, quando nós voltamos para o Antigo Testamento, nós vamos descobrir o santuário terrestre, onde as pessoas levavam animais para o sacrifício, né? Exatamente. Só que este santuário que foi dado, que foi instruído, que Moisés foi instruído para que construísse, é um santuário da cópia daquele que estava onde? No céu. Então nós encontramos ali os 3 compartimentos, mas eu quero falar um pouco de lá do lugar santíssimo. Nós encontramos no lugar santíssimo a Arca da Aliança. A Arca da Aliança significa o trono de Deus. E dentro da Arca da Aliança estavam lá as 2 tábuas, não é? Do testemunho, as 2 tábuas da lei de Deus. O que significa que no céu, lá no trono de Deus, lá na Arca da Aliança, lá no céu, tem lá dentro os 10 mandamentos, não é? Por que os 10 mandamentos não estavam no pátio ou no lugar santo e se encontravam realmente no lugar santíssimo? Por quê? Porque os 10 mandamentos, meu irmão, são mandamentos limpos. Ou por outra, mostravam a santidade dos mandamentos. A santidade dos mandamentos. E isto é cópia daquilo que está nos altos céus. Não se entende? Para terminar, chefe Massango, para terminar, e todo o público, o problema é do sábado. Porque esse mano, nos 10 mandamentos, existe uma lei que diz não matarás. E ele ensina na igreja dele que não matarás. Está lá. Não adulterarás. Ele ensina na igreja. O meu amigo Massinga ensina, né? Não adulterarás. Mas o que acontece é que ele ensina as 9 leis e quando chega nessa lei do sábado, onde Deus santificou e abençoou, quebra-se. Por quê? Vou parar por aí. Obrigado, pastor Flávio. Apóstolo, comentários também indo para esta questão dos mandamentos, onde em algum momento os 9 mandamentos são seguidos, são cumpridos. Mas o mandamento de guardar o dia de sábado, em algum momento não é observado. Como é que olha para isso? É sim, Massango. A lei era a figura do que vinha. Não necessariamente na sua plenitude. E Deus, quando separa os filhos de Israel, começando de Jacó, como aquele que ilustra a nação santa de Deus, colocou regras e deixou isto de forma que todo o povo usasse isso como um exemplo. Mas tinha a sombra. Romanos fala que o passado é a sombra do que Cristo viria para poder estabelecer. Entendo que o amado sente-se meio ferido. Eu não referi aqui a Igreja Adventista como se ela não fosse cristã. Apenas olhei para questões doutrinárias.
A doutrina de uma igreja não pode em algum momento interferir com a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos os homens adorem a Deus e sejam salvos por este Deus. Então, quando ele menciona esta questão de ofensa ou criar uma aparência do mal à igreja adventista, não sombra de mim isso que não seja. A única coisa que eu sei é que todos nós estaremos diante do juízo de Deus para sermos julgados pelas nossas próprias obras. Então, se as pessoas foram levadas a adorar a Deus até o sábado, serão responsabilizados tanto os que adoram até o sábado e os que induzem este povo a adorar até o sábado. Então, nós temos que fazer as coisas não porque defendemos uma placa, ou uma religião ou uma doutrina para poder levar as pessoas a entender a nossa doutrina. Mas temos que levar as pessoas a compreenderem a real visão de Deus através de Jesus Cristo. Porque muitos perguntaram, os fariseus perguntaram, quando o jovem lunático foi curado, disseram que não era lícito curar no sábado, porque Moisés, segundo a lei, santificou o sábado, para que se guardasse o sábado. E Cristo disse, meu Pai trabalha todos os dias, até neste exato momento, para dizer que Cristo não trouxe limitações. Sim, abriu uma janela de oportunidades para dizer ao homem que até ao dia do seu suspiro, tu podes se converter e ser salvo. Aqui Cristo, por que na morte de Jesus rasgou-se o véu? Rasga-se o véu porque havia uma limitação. As pessoas, para poderem ser libertas ou perdoados os seus pecados, deveriam esperar porque o sacrifício era de ano em ano. Então, isso era uma limitação para que o homem conhecesse a Deus. E, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para que morresse para todos os pecadores e pudessem alcançar misericórdia diante de Deus. Então, quando limitamos o dia do sábado, quer dizer, o sábado é um dia que as pessoas podem pecar, podem se prostituir, se estão a descansar das suas obras. Então, quer dizer que estamos a dizer que não, eles podem viver as suas vidas. Não. Todos os dias são santificados a Deus. Todos os dias são de Deus e precisamos colocar isto à vista de todos. Porque tudo que nós falamos nessas câmeras, maçã, tem um impacto. As pessoas que olham para mim, as pessoas que olham para ele, as pessoas que olham para ti, resumem-se naquilo que a gente vai falar. Tudo que a gente falar e passar por aquelas câmaras é credível. Então nós temos que olhar para a Bíblia e não versículos isolados para defender uma tese de doutrinas. Todos os dias, quando a Bíblia diz todos os dias, então quer dizer que Jesus não estava bom. Deus é que estava bom. Quer dizer, essas duas pessoas são as mesmas. Não tem como se contrariar. Deixa-me ler aqui Romanos 6, versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? É assim como os filhos de Israel faziam. Eles pecavam porque sabiam que tinham um dia que iam lá e iam oferecer sacrifício para a purificação dos seus pecados. Então, não. Paulo diz, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, para a vida terrena, quando alguém se converte, morre tudo aquilo que o limita de chegar a Deus. Como viveremos ainda nele? Quer dizer que a lei já não tem domínio sobre o homem. Porque Cristo completou e, acima de tudo, selou e inovou uma nova era que chama-se Era da Graça. E a Era da Graça nos dá a oportunidade de adorarmos a Deus, seja onde quisermos. Seja no banho, seja no machibombo, seja em qualquer lugar nós podemos criar um altar de adoração. Porque o que é adoração? O que é um altar de adoração? É um coração purificado e uma mente limpa que esteja em condições de ter um contato direto com Deus. Não exatamente quatro paredes. A questão da congregação é usada para comunhão. Mas nós somos chamados a adorar a Deus em qualquer circunstância. Obrigado, apóstolo. Pastor Flávio, Jesus disse, ele e o Pai não têm descanso e trabalham até hoje. Qual é a sua interpretação em torno dessa passagem? Primeiro, chefe Massango, o que eu queria dizer é o seguinte. Parece que o apóstolo Edson estava a dizer que não pode se tocar um assunto e depois fugir do contexto. Que diremos, pois, nós? Permaneceremos no pecado? O que ele estava a dizer? Continuaremos a pecar?
Porque estamos sobre a graça. Não é isso que vem aí? Sim. Então, por que de repente está a dizer que Paulo está a dizer o seguinte: não temos mais pecado por conta da graça? Não. Permita. Não use do meu discurso para defender a sua tese. Paulo pergunta na carta aos Romanos: que diremos nós? É uma afirmação em pergunta ao mesmo Peço tempo. para ler. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? É uma pergunta. Exatamente. Quer dizer que o fato de estarmos na graça, não podemos abusar desta mesma graça, pecando. Não, Paulo dá um alerta nisto aqui. Eu acho que... Colocando a igreja de Romanos em sentido que ela não podia, em algum momento, permanecer no pecado por conta da graça. E o versículo 2 diz uma coisa: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Está a dizer Paulo que a lei, ela em si é morta nas suas ações e não podemos continuar a viver na lei, que é, deixa-me terminar, que é na observância dos mandamentos da lei. Por quê? Porque os judeus tinham aquela concepção de que o sacerdócio, o sacrifício, era o único meio de poder ser livre do pecado. Não era. Paulo esclarece que não. Essas coisas já não são, porque o maior sacrifício de Jesus completou e extraviou esta culpa, que não nos era permitido ir ao santuário por causa da nossa condição. Penso que fique um pouco humilde. Eu estou, sim, exatamente, por favor. E compreende essa parte, não é? Paulo está a dizer o seguinte: vamos continuar a pecar porque estamos na graça? Ele disse: de modo nenhum. O que é pecado? É transgressão da lei. E Paulo em nenhum momento não está a dizer que a lei não está a dizer que a lei não pode ser observada. Aí, Paulo está a dizer: vamos deixar de pecar. O que é pecar? É transgressão da lei. Nós não vamos continuar. Edson, é uma questão de português aí. Não, versículo Não, espera, 3 deixa eu terminar. Versículo 3 responde. Deixa eu terminar. Ou não sabes que todos quando fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua própria morte. Quer dizer que tudo aquilo que era impedimento por causa da lei, em Cristo nos é dado um caminho de redenção. Tens que perceber algumas coisas. Tudo bem. Ok. Terminamos aí. Mas o que o Paulo está a dizer aqui é que nós não podemos viver no pecado. Acabou. Lógico. Não podemos viver o quê? No pecado. Não podemos matar. Ou então, se a lei já não tem peso em nós, então vamos lá matar, Massango. Não é isso. O que está em causa aqui, o amado tem que perceber. Espera. Man, você falou, deixa-me falar. Por favor. Não fique tenso, né? Não. Graças a Deus, Exatamente. estou muito bem. Então, o que está a acontecer aqui é que nós estamos a ser proibidos de pecar. Exatamente. O que é pecado? É transgressão da lei. Então, parece que aqui a discussão, nós podemos defender toda a parte da lei que já não existe. Não podemos, nós defendemos que não podemos matar, né? Defendemos que não podemos mentir, mas já não defendemos que devemos guardar o sábado. É estranho. Não, a questão da Espera, defesa meu do amigo, sábado terminar. é uma questão que Cristo próprio diz quando é impedido de curar alguém. Ele disse: não, todos os dias são dele, Deus. Obrigado, E isso tem que se ver como algo muito importante, todos os dias. Massinga, pastor Flávio, a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, nosso muito obrigado também a todos que acompanham o nosso programa através da DSTV, GoTV, Star Times, TV Cabo e também através da nossa página do Facebook. Para já, iremos conferir um breve intervalo, voltaremos num piscar do olho. Olha, a realidade da minha cabeça faz-me pensar que o presente que temos vivido me faz recordar do futuro que temos passado e é de muita esperança. E o que vocês devem esperar
é que o telejornal da literatura moçambicana desta semana está imperdível. Nesta terça-feira, quando forem 21 horas, de acordo com o fuso horário do nosso belo e vasto Moçambique, quem vai juntar-se a nós é Kenobi da Caia com esta obra, As Realidades em Minha Cabeça. Quem também vai estar conosco para conversar é João Borges, o jovem que foi representar-nos da melhor forma possível no Brasil, na Copa do Mundo de Poesia. Vocês não podem perder Moyane Peaceful, Elton John, Felícia de Deus, aqui no nosso espaço Sarau Cultural. Tudo isto muito mais a não perder nesta terça-feira, quando forem 21 horas, de acordo com o fuso horário do nosso belo e vasto Moçambique, aqui na tua televisão. Vocês são os nossos convidados especiais. Meu nome é Ivandro Cigaval, o MC que faz festa na sua festa, entidade responsável por dinamizar os seus dias de terça-feira. Papá Poesia, a condição sine qua non para a continuidade da literatura no país. Avança! Estamos de volta com o programa Diálogo na TTV. Muito obrigado a todos que acompanham o nosso programa através da nossa página do Facebook, que é Fred Josia Show. Agora irei colocar uma questão que nós encontramos aqui na nossa página do Facebook. Essa questão vai para o pastor Flávio. É a questão do Issa Mateus. Os cristãos devem guardar o sábado. O que acontece com a igreja que guarda o domingo? Tudo bem? Obrigado pela questão. O que acontece? Está contra os mandamentos de Deus? Acabou. Está contra os mandamentos de Deus. Deixa eu dizer uma coisa. Ainda em resposta ao que estávamos a conversar antes do intervalo, o que acontece é que parece que o apóstolo Edson Massinga está a ensinar as pessoas a serem como Jesus e a serem como Deus, né? Se ele, o problema do descanso não é com o Pai. Sim. Se ele estabelece descanso para nós, vamos dizer por que você não descansa? Qual é a necessidade de ele descansar? Não é? E nós não entendemos de que maneira ele descansa. Mas ele escreveu parâmetros para a nossa vida. Não é? É como um fabricante de um celular, não é? Que vai dizer, olha, vai fabricar o celular e vai colocar um manual. E depois o celular poderá perguntar, se você me manda fazer isso, por que você não faz isso? Não. Ele foi fabricado e tem que trabalhar daquela forma como foi fabricado. E não tem nada a ver com o fabricante. É a primeira coisa. Mas eu quero só te mostrar, parece que Paulo, o apóstolo Paulo, era um pateta, não é? Se ele estava a dizer que a lei está abolida. Então, parece que Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 3, numa parte que fala sobre a justificação pela fé em Jesus Cristo, ele diz o seguinte, no último versículo, depois de falar pela justificação pela fé, ele diz o seguinte, anulamos, pois, a lei pela fé? É uma questão. Só que Paulo volta a dizer, de maneira nenhuma, não vamos anular a lei por conta da fé. Antes estabelecemos a lei. Então Paulo parece que era palhaço. Se ele nos proíbe de guardar a lei, e meia volta ele diz o seguinte, nunca vamos anular a lei por conta da fé. E quando nós vamos para o Tiago, diz que se alguém tem fé sem obras, a sua fé é morta. A sua fé é morta. É claro, a lei como ela não tem peso em nós. Mas nós estamos em Jesus. E se estamos em Jesus, precisamos seguir os seus mandamentos. Eu gostaria de ler uma coisa, não é? No livro de Mateus 7. Mateus 7, 21. Diz o seguinte. Mateus 7, 21 diz o seguinte. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Estou a responder também a questão do Issa Mateus. Exatamente, do Issa Mateus.
Só entra no reino dos céus aquele que faz a vontade do Pai. A pergunta é, qual é a vontade do Pai? Poderia se responder, é adorar a Deus. O que é isso de adorar a Deus? Adora-se mostrando as obras. Não é verdade? Pastor, Ok. no caso de a pessoa guardar o dia do domingo e não guardar o dia do sábado, será que esta pessoa vai para o céu? Ainda no Novo Testamento, nós encontramos Tiago 2,10. Tiago 2, né, verso 10. Diz o seguinte. Qualquer um que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto é culpado de todos. Portanto, se você é mentiroso, vai perder o seu igual ao feiticeiro. Não sei se entende. Deixa eu te dizer uma coisa. Quero ler uma coisa aqui. Gostaria que o meu amigo, apóstolo Massinga, porque eu chamo de meu amigo, diz o seguinte, a Bíblia é o seguinte. Mateus 7, 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Apóstolo Edson Massinga está aqui sem vergonha, apresentando assuntos que não estão lá na Bíblia. Não estão lá na Bíblia. Não é? Não estão lá, ele está a tentar puxar as coisas só. Mas na verdade, eu estou lendo e apresentando as coisas. E Deus, cuidado que ele diga, não vos conheço. Porque pregar, profetizar, expulsar demônios, fazer milagres e puxar muita gente não significa ser conhecido de Deus. Mas aquele que faz a vontade de Deus não é aquele que faz milagres, não é aquele que profetiza, é aquele que faz a vontade de Deus, guardar os mandamentos. Aquele que guarda os mandamentos e tropeça em um só ponto, é culpado de todos. Porque aquele que diz, não faça isto, é o mesmo que diz, não faça outra coisa. Então, meu amigo, o sábado é limpo e claro. É limpo e claro. Obrigado, E aqui não se trata da igreja adventista. Trata-se da Bíblia. Eu estou a falar daquilo que existe na Bíblia Sagrada. E ponto. Obrigado, pastor. Apóstolo, comentários. Será que todas as igrejas que não guardam o dia do sábado, guardam o dia do domingo, não irão ao céu? Porque nós podemos notar até no nosso país que muitos guardam o dia do domingo e não o dia do sábado. Apóstolo. Pronto, eu só queria pedir a ele um pouco de ética quando comenta algumas coisas. Eu sou pai de família e tenho uma imagem por zelar. E tudo que eu falo não procuro ofender, procuro trazer uma imagem daquilo que as coisas são. Eu acho que a ética é muito importante para quem é leitor da Bíblia e carrega a pessoa do Espírito Santo de Deus. Então, não precisamos extraviar a imagem de alguém para defender a Bíblia. A Bíblia já se defende ela em si própria. Ela já contém a defesa que é Cristo. Nós apenas somos veículos desta resposta da Bíblia. Diz assim Marcos 16, 1. E passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol. E diziam umas às outras, quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando viram que já a pedra estava revolvida e era ela muito grande. Vejamos, se o domingo é um dia morto, por que Jesus ressuscitou nesse dia? Se o sábado é um dia que devia se guardar, por que selaram a pedra? Porque havia um cumprimento que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia. E veja que na lei estava-se a celebrar algo naquela semana. Pediram que fossem sepultar o corpo de Jesus porque não era lícito ele estar exposto
a cruz, mediante a festa da Páscoa. Então, se formos a olhar, vamos perceber uma coisa muito interessante. Jesus ressuscita quando? Na madrugada de quem e para quem? Na madrugada de sábado para domingo. E a partir deste ponto de ligação, a igreja celebra a sua ressurreição como a inauguração de uma nova era que quebra a limitação do santuário antigo e celebra um novo pacto em Cristo Jesus na adoração a um Deus visível que não precisaria de um sacerdote para expiar os seus pecados. Isto é o que a igreja precisa saber. A adoração a Deus não é mediante os dias. A adoração a Deus é mediante o coração do homem. É preciso que isso seja claro. Questões doutrinárias eu prefiro deixar com o teólogo Albino. Ele é muito inclinado a essas coisas. Mas questões de palavra descrita e revelada, eu posso caminhar no mesmo caminho. Para dizer o seguinte, a palavra escrita e a palavra revelada, a palavra sem espírito, ela se torna um perigo. Por isso que diz que a fé sem obras. Aqui é um problema de expressão, fé sem obras. O que significa obras? Obras não são coisas feitas por mãos humanas. Obras são todas ações que saem do coração do homem e que desagradam ou agradam a Deus. O que estava aqui a referir, Paulo, é que o vosso desagrado, crendo nesse Deus, é nulo. A vossa fornicação, a vossa bebedice, tudo isto, com esta fé não vai resultar. Então, se vocês querem ver resultados pela fé, devem encaminhar a vossa fé na justiça das obras. É preciso que as pessoas percebam. Não estou falando de obras de não beber, deixar de... Não é exatamente isso. O nosso coração deve estar alinhado com aquilo que é a vontade de Deus. E a fé é o vetor da reação e da ação de Deus na vida de qualquer um. Então, falar de obras, é preciso entender o que Paulo estava a dizer. Não estava a falar da obra em guardar a lei, não estava a falar da obra em guardar os mandamentos, dos 10 mandamentos. Quantas pessoas guardam os 10 mandamentos? Os muçulmanos guardam os 10 mandamentos. Nós, como cristãos, há momentos que mesmo para dar às pessoas é um problema. Mas somos aqueles que detemos da palavra e ensinamos os outros a dar e nós somos o primeiro. Então quer dizer que tudo que o homem faz, transgredindo a lei de Deus bíblica, se faltar alguma coisa, somos condenados. Mas pela graça sois salvos. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, a palavra graça, por isso que Paulo estava ali, permaneceremos no pecado, na ignorância e no conhecimento. Quer dizer, esses homens conheciam as coisas, mas permaneciam na lei. Então, Paulo está dizendo, não, nós não podemos continuar nesta lei, porque ela já está extraviada. Cristo nos trouxe o conhecimento de uma verdade que pela graça nos é dado este poder da salvação. Obrigado, apóstolo. Pastor, indo para a nossa questão principal, sábado ou domingo, qual é o dia do Senhor? De forma clara, meu irmão, por que Cristo ressuscita no domingo? Antes do verso que o apóstolo Edson estava a ler, lá em cima vem que Cristo, aquelas mulheres descansaram segundo o mandamento. Não é? Descansaram segundo o mandamento. Não. Ali não foi bem isso. Chefe apóstolo, pode me deixar falar? Quando ele sepultaram, vai falar? não quero que censure as palavras, porque tem esse hábito de depois correr do outro lado. Quando Cristo é sepultado na sexta-feira, em Jerusalém havia um costume. Em 30 segundos para devolvermos. Em Jerusalém havia um costume. E não podia-se deixar os corpos expostos à cruz. Tiveram que remover e o sepultar. E selaram. Não era pelo fato de haver festa simplesmente, mas era para que se cumprisse a palavra. Ó morte, cadê a sua força? Obrigado, apóstolo. Ok. Pastor? O que eu quero dizer é o seguinte. Está a clamar o apóstolo Edson pela ética, mas falando da ética ele já quebrou 2 vezes, porque quando eu estou a falar ele corta-me, não é? Isso é falta mesmo de ética. Então, sendo pai de família, crie ética, por favor.
O que está a acontecer aqui, Jesus Cristo já tinha predito que o terceiro dia ia ressuscitar, não é? E ele em nenhum momento falou de uma suposta celebração, não é? Em nenhum momento teria dado um ponto de uma suposta celebração. Só que é interessante também que, depois de ele ressuscitar, ficou 40 dias com os apóstolos, não é? E ele não tocou nos seus apóstolos, os 11 que tinham ficado, não é? Não tocou a questão de celebração no primeiro dia da semana. O incrível que pareça é que o domingo aparece nos anos 300, não é? Muito depois de Cristo. Muito depois dos apóstolos de Cristo morrerem. Está a perceber? E quando acontece, e quando entra o domingo, entra de forma pagã, criando problemas, e isso gerou muitas críticas. Não é? Historicamente, estou a tentar voltar um pouco para a história. Isso gerou muitas críticas. Quem foi a pessoa que trouxe o domingo? Quem trouxe a pessoa que trouxe o domingo? A primeira pessoa que trouxe o primeiro dia da semana foi o imperador Aureliano. Ele que traz o primeiro dia da semana como dia de adoração. Dia de adoração de quê? Ao sol, porque ele era um adorador pagão. Não é? Então descobre o imperador Constantino que o seu império estava caindo em lamas. Então ele descobriu que não. Os cristãos estão no primeiro dia, no sétimo dia da semana, e os pagãos estão no sétimo dia da semana. Ou para outra. Os cristãos estão no sétimo dia da semana e os pagãos no primeiro dia da semana, adorando o Deus Sol. Então ele tira os cristãos e voltam a se unir com os pagãos no primeiro dia da semana. Então, quando ele recebe críticas, no ano 325, promulga-se o primeiro dia da semana como sendo o dia do Senhor por conta das críticas. Mas as críticas continuaram, não é? Então, é estranho, meia volta, dizermos que estamos a celebrar a ressurreição de Cristo. Não é? No primeiro dia da semana. Não tem nada a ver isso. É uma ideia que está fora dos parâmetros. É uma ideia que até aqueles que escrevem sobre isso escrevem hesitando. Ninguém tem um livro extremamente sólido. Todos que escrevem, eles puxam aquilo, levam aquilo, e eles não trazem nenhuma base escriturística. O interessante, o que o apóstolo Massinga não sabe, antes ou que sabe e que não quer revelar, talvez sabe ou não sabe, mas muito antes da igreja haver reforma da igreja, né? Muito antes de haver esses grupos Zwinglio, Calvínio na Suíça e em outro lugar, reformar esses Martinho, o Lutero, muito antes, a igreja católica levanta-se e diz que, olha, nós mudamos o sábado para domingo como uma autoridade da igreja, sem nenhuma orientação escriturística. É o que muitas igrejas precisam saber, muitos apóstolos precisam saber, muitas pessoas que discutem com os dois pés, não é? Precisam saber, não tem nada a ver, não é? É necessário compreender a história de onde ela vem. Então, por conta de várias críticas, e para fechar aquelas pessoas que não querem ler, e para fechar o trabalho do Espírito Santo nas pessoas, é dia de celebração da ressurreição de Cristo. Obrigado, mas não pastor, tem nada a ver. Pastor, vamos passar agora para o apóstolo. Apóstolo, a mesma questão, a nossa questão principal, sábado ou domingo, qual é o dia do Senhor segundo a Bíblia Sagrada? Todos os dias são dias do Senhor, porque o próprio Jesus disse, o meu Pai trabalha até hoje. Então, se Jesus deu-nos essa garantia de todos os dias são do Senhor, os homens escolhem o dia que eles acham que devem se congregar, para falar em termos de congregar no meio de uma igreja e celebrarem a Deus com tudo o que eles possuem. Sendo assim, como disse o Flávio, a questão de compreender as Escrituras e associá-las à vontade de Deus é muito importante. Quando Jesus curava alguém e os fariseus vinham dizendo, não é possível, na lei isto não pode acontecer. Vimos que a lei tinha defeitos e é por essa razão que Cristo veio para completar esta lei. Os homens olhavam para a lei aos seus olhos. Eles atavam fardos ao povo, os próprios fariseus, mas não cumpriam as próprias leis. Se formos a olhar na composição do templo,
A venda de aves, a troca de moedas, não está na lei. Aquilo aconteceu porque os homens encontraram um meio termo para poder congregar todas as suas necessidades dentro da igreja. Para poder chegar lá, escolher o animal que queriam sacrificar. Já não precisava daquele preparo espiritual e psicológico em entender que vai à casa do sacerdote, vai ao altar de Deus para a expiação do seu pecado. Então tornou-se um hábito rotineiro viver esta forma de estar. Então Deus, na sua plenitude, viu que não, alguma coisa não está bem aqui. Tanto que se formos olhar para o Gênesis, quando o homem peca, quando Adão peca, Deus sempre procurou uma forma de redenção. A prova disso foi quando Adão e Eva pecaram. Ele degolou um animal, os cobriu com sua pena. Quer dizer que o poder da misericórdia, que a adoração, eles em si, naquela forma de estar, já adoravam a Deus, não tinham limitações. Nós temos que perceber que a lei é todo pecado que impede o homem de conhecer a Deus na plenitude. Quando Cristo nos devolve ao altar e reconciliando-nos com Deus, Ele nos torna iguais a Adão primeiro, não na condição pecaminosa, mas na redenção em Cristo Jesus. Apóstolo, Então, para dizer, o nosso tema 2, para de uma dizer forma que bem resumida, colocando as últimas considerações. O sábado e domingo, segunda a domingo, são todos os dias do Senhor e as pessoas devem saber disto de uma vez por todas. Não existe sábado de descanso porque Deus descansou. O que existe é que na lei, no tempo, vigorou isso e tinha que ser assim. Mas nos nossos tempos, pela graça que somos salvos nela, Cristo nos deu esta liberdade de adorarmos a Deus a todo tempo. Obrigado, apóstolo. Pastor, para fechar, por que em algum momento se diz que na Bíblia de Gênesis, Apocalipse, se encontra lá sábado e não se encontra domingo? E colocando também as últimas considerações. Por que se diz? Porque o sábado está patente. E quando se fala do domingo, fala-se como sendo o primeiro dia da semana. Apresenta-se como o primeiro dia da semana. A Bíblia fala assim mesmo. Primeiro dia da semana. E pronto. Se é o primeiro dia da semana, então temos o sétimo dia da semana. Que é colocado como sendo descanso. Então, aqui podemos tentar tapar o sol pela peneira, mas isso está claro. Né? Muito antes dos judeus, Adão e Eva não eram judeus. Eles já tinham o sábado lá. A Bíblia fala sobre isso. Então, Massango, não estamos aqui para converter pessoas, não é? Não estamos aqui para converter pessoas. Não estamos aqui para ter seguidores, não é? Estamos aqui para apresentar a verdade. Não estamos aqui para agradar as pessoas. Não estamos aqui para puxar, vamos lá pecar. Não. Não estamos aqui para isso. Estamos aqui para apresentar a verdade. É o que nós, pastores, carregamos. Não é? Agora, se alguém quer seguir, que siga. Se alguém não quer seguir, prontos, mas desde que o sangue não caia sobre nós. Por último, eu gostaria, de forma simples e congratulada, não é? Oferecer um livro ao apóstolo Massingo, está aqui, Conectando-se com Deus, História da Redenção. São 10 livros no mesmo livro, é uma coleção, não é? É uma coleção. Apóstolo Edson, por favor, leia este livro. Obrigado. Não é? É um livro importante. Ele pode ajudar você na sua teologia, pode ajudar você no seu trabalho. Parece que deixei alguma coisinha aqui, mas eu tiro. Não é? Leia este livro. Há muitos que não têm esse livro. Então, leia esse livro. É muito importante. Ele poderá ajudar a si, nas suas abordagens, na sua compreensão, como líder do povo de Deus e também como candidato à entrada nos altos céus. Que Deus possa te abençoar. Massango, trago o livro para si em off. Obrigado, pastor Flávio. Obrigado, apóstolo Edson Massinga. A todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook, Fred José Show. Temos aqui a mensagem do Pedro, que diz que o programa está doce. Temos aqui uma outra mensagem da Associação dos Jovens Fazendo Sorrir Moçambique. Boa tarde, família TTV. Temos aqui várias mensagens na nossa página do Facebook. Não sou muito
Obrigado a todos que acompanharam o nosso programa através da nossa página do Facebook e interagiram em torno do nosso tema de hoje. A não perder logo a seguir o programa Show de Fred, com Fred Josias. Amanhã também iremos trazer um diálogo pertinente, atual. Vamos receber o teólogo Albino Manguene e vamos receber o profeta Pedro Aleixo. Eu sou Teo, filósofo e mestre José Massango. Deus abençoe.